Galera, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Loba Live. Vamos uivar mais um dia, vamos rimar. Hoje o nosso tema é literatura e misticismo. A nossa biblioteca é o mundo e hoje a gente vai trazer alguém muito, mas muito especial. Escritor, quem será? Gente, hoje o nosso convidado especial, ele vai falar sobre literatura, vai falar sobre misticismo e essa conexão entre os imortais, os vivos e o nosso uivo que tá aqui, ó, doido para ser escrito e virar poesia. Bora chamar ele? Eita, vamos lá. Tiago de Barros, venha. Cadê tu? E agora? Olha. Entrasse? Tá bem agora? Eu não consigo me ver ainda, mas eu vou falar com você mesmo assim, Não tá talvez. sua câmerazinha tampada aí não, Ti? Não, eu tô conseguindo me ver, mas eu fico paralisado aqui na minha imagem. Deve ser os fantasmas atuando já, sabe? Ti, olha a make que eu fiz, olha, para te receber. Tá linda, tá maravilhosa. Ela brilha. Parou! Você tá me vendo movimentar aí? Você vê o meu movimento? Você vê aqui, ó. Tá perfeito. Esse Blood Mary. Fiz um Blood Mary, claro, que é meu Que drink chique. preferido, Vamos cara. brindar, Thiago. Um brinde. Ali, ó, tintim. Tintim. Um brinde a Tintim essa aos noite. nossos inscritos. Faça o brinde, vá. Um brinde à nossa noite, a esse encontro maravilhoso de quarentena. É sempre bom estar cercado por pessoas que a gente gosta, né? E eu tenho muito afeto por Marina Mara, e eu sinto um afeto recíproco, então estou muito feliz de estar aqui essa noite. Axé, axé. Ah, então vamos lá, Ti. Olha só. Gente, Ti é o Thiago de Barros, pesquisador, multiartista aí da cidade, um grande amigo e parceiro meu aí de vários projetos. E o Thiago, ele foi convidado para participar do Loba Live. Eu falo do, mas é da, né? É a live, é a Loba, da Loba Live, porque ele tem, assim, um jeito que ele vai contar, tá? Não vou dar spoiler, não. Ele tem um jeito muito peculiar de fazer suas criações, todas elas. Até o preço do livro do Thiago Barros não é normal. É 33 e deu centavos. Então, assim, é tudo mesmo. A gente começou aqui com Cátia de França, falando do jogo da bruxa, falando Cucucaia. Cucucaia, meu bem, Cucucaia, né? Que é inspirada em João Cabral de Melo Neto, porque ela tem um processo criativo muito parecido com o seu. Então, assim, né, esse papo vai dar muito pano para manga. Eu queria, Ti, que você se apresentasse aí antes de eu começar a fazer as perguntas. Chegaram várias perguntas interessantes. Bota fé? Bota uma Diga lá. fé. Que legal. Então, eu sou o Thiago de Barros. Eu estou em Brasília já há mais de uma década e eu vim para cá, na verdade, a partir da minha formação, que eu sou psicólogo de formação, né? Então, eu terminei minha graduação em psicologia e vim para Brasília para estudar ciências do comportamento. Então, fiz um mestrado, comecei um doutorado e no finalzinho do meu doutorado, que está incompleto, inclusive, por razões diversas que não cabem agora, eu estudei um pouco de criatividade, né? Então eu era um cientista, vamos dizer assim. Eu não estava lidando com arte, nem com produção literária, mas eu trisquei nesse tema de criatividade. E aí, embora o doutorado se tornou pesaroso por diferentes motivos, eu encontrei um livro que falava sobre o comportamento verbal, sendo o verbo, essa coisa que nós fazemos com o corpo, que é falar, escrever, a palavra que a gente projeta no mundo, como um comportamento, né? Que então eu estudava ciências do comportamento e tal, e isso daí ficou como um embrião da minha busca, né? E aí eu decidi fazer, eu por mim mesmo, assim, não ficar esperando muito, porque a ciência ela é muito demorada, saca? E ela demora muito, você fica lá manipulando variáveis, que nada mais é do que mexer coisas no mundo para poder observar se a natureza está respondendo daquela maneira, né? Então, no meu caso, a minha natureza que eu investigava era o comportamento.
Então, quando eu saí da academia, eu falei, pô, vou dar uma olhadinha nesse comportamento da escrita, como é que é, né? E eu comecei esses experimentos, comecei a manipular, então, palavras como estímulos, como variáveis e tentar produzir o comportamento criativo, que é a escrita é uma coisa que o nosso corpo faz, né? Quando a gente escreve literatura, e até quando a gente lê literatura, é tudo o nosso corpo se comportando, fazendo coisas, né? E aí, poxa, esse Thiago falando um monte de coisa de ciência, onde é que entra a bruxaria e o misticismo? É que ao entrar nesse mundo, cara, de entender a palavra como uma manipulação das coisas, eu acabei inevitavelmente lidando com o misticismo, né? Porque se você for procurar qualquer definição de magia, você vê que magia é manipulação das coisas no mundo possível, onde seu corpo está, onde nós estamos, né? Para tentar produzir coisas boas, né? Aí se você for entrar em magia do bem, magia do mal, essas coisas, eu não prefiro esse maniqueísmo. Então, aí já apareceu o misticismo, a primeira coisa, uma similaridade, né? Porque ser cientista também é manipular coisas no mundo, né? Então já apareceu Uhum. a primeira, o toque aí com produção de escrita e o misticismo. Agora, quando você vai atrás de o que é escrever, os próprios escritores falando sobre isso, que é essa autorreferência na escrita, né, que a gente encontra muito na Clarice, ela pensando como é que ela escreve, o que acontece quando ela escreve, de onde vem a inspiração, né? De onde vem essa força que nos invade? É desse mundo? É de outro mundo? Que mundo é esse? Então aí, novamente, o misticismo se coloca, né? E aí, então, o misticismo como uma ação da gente tentar aceitar essas coisas que estão nesse ou em outros mundos e nos comunicar com esse ou outros mundos a partir de alguma ferramenta, e no caso da escrita, a ferramenta é a palavra, né? É isso. Que massa, que massa. Então, vamos começar. Tem Vamos várias coisas para. lá. Olha só, foi Vanessa que mandou, Vanessa de Goiânia. Uhum. É, Clarice Lispector, bruxaria ou literatura? Olha só, é um pouco dos dois, né? Dentro dessa perspectiva que a gente falou agora, mas também a gente pode entrar nesse livro que você falou que uma das minhas criações, a mais recente, é o livro Novo, né? E a Clarice Lispector, ela está presente na pesquisa que eu fiz para poder produzir esse livro, né? Se você pensa em manipular palavras para poder favorecer a sua escrita, você pode manipular palavras em vários níveis. Você vai ler coisas, você vai procurar ideias, você vai investigar um conceito, uma palavra, de onde ela vem, você vai ver histórias de pessoas. Então, a produção do livro Novo, que é esse livro aqui, Marina, que eu vou mostrar, é um livro muito legal, eu lancei em Sério? 2019. Esse livro? Sim, você tá, Amo, esse você livro é integra, foda. exatamente, você entrega o Foda, livro foda, foda. porque você fez uma narração, ele também é um audiolivro, né? Porque eu tenho esse interesse em pesquisar a palavra em multiplataformas, porque a palavra ela é física, ela é visual, ela é auditiva, ela é transcendental porque ela tem vários significados, ela é contextual porque depender de onde ela estiver, acompanhada do que ela tiver acompanhada, ela é uma outra coisa. Então, voltando a Clarice, né? Esse livro chama-se Novo, e ele tem essa brincadeira, essa pesquisa sobre a palavra ovo, nessa perspectiva que eu estou falando, e essa pesquisa me levou invariavelmente a Clarice, porque ela tem um conto chamado O Ovo e a Galinha, que é um conto maravilhoso, eu indico, a gente coloca aí depois na live para as pessoas procurarem, O Ovo e a Galinha, Boa. mas a figura, a metáfora ovo, que é uma metáfora muito interessante, né? Porque ela pode abarcar tudo, a coisa do recomeço, da novidade, da própria criatividade, né? Que é essa coisa que nasce, vem da onde, né? Então, galinhas e ovos, elas são recorrentes da obra da Clarice. Mas por que esse conto específico? Ele faz parte da pesquisa em torno desse livro que eu estou mostrando aqui, mas esse conto também, a Clarice apresentou ele, olha só, num congresso de bruxaria em 1975 em Bogotá. Você sabia disso? Não! Ai, É, velho, olha, foda! Que foda! sim, Véi, a Clarice, ela sempre tem uma surpresinha pra gente, né? veja Que só, massa! teve esse Ah, congresso em Bogotá em 1975, então foram chamados vários pensadores de diversas áreas do conhecimento
que faziam essa interface, então, entre uma área do conhecimento e o misticismo, que é o que a gente está falando aqui de literatura e misticismo, né? E a Clarice Lispector, ela foi convidada inevitavelmente para esse mesmo tema. O nome da palestra dela era Literatura e Magia. E ela foi convidada por uma carta na época, né, em 1975, isso é 10 anos antes de eu nascer. Clarice já estava sendo... Chocada. Keiane está aí, chocada. Também estou, Keiane, chocada. É... Oh. Ela, então, aceita a ida ao Congresso. Ela vai ao Congresso e o que ela leva de fala para o Congresso é uma pequena abertura, onde ela fala sobre obrigada por eu ter vindo aqui. Vou deixar para vocês, então, esse conto que eu escrevi, traduzido por inglês, e nem foi ela que leu, foi outra pessoa, e o conto era O Ovo e a Galinha. Então, essa foi a fala da Clarice no Congresso de Bruxaria, o próprio conto que ela escreveu. E se vocês, as pessoas que gostam de Clarice ou conhecem, com certeza sabem daquele vídeo, que é uma entrevista. Aliás, é o único registro audiovisual de Clarice Lispector. É uma entrevista que ela dá, depois de uma entrevista que ela deu na rádio, para um jornalista. Ela tem no YouTube, dá para procurar, é uma mídia bem disponível. E aí o repórter pergunta para ela, né, se ela pudesse escolher um conto que ela mais gostasse, etc., que ela tivesse uma afetividade específica, ela cita esse conto, e o conto... O Ovo e a Galinha, e o conto que ela não compreende. Ela assume naquela época, que foi pouco tempo, infelizmente, dela ir lá para as outras dimensões, né? Ela cita que foi em 77, não foi? Aquela entrevista? Foi no ano que ela fez a passagem, não foi? Isso, se não foi no ano, é bem próximo. Eu não consigo precisar agora exatamente. É próximo. Então, sim, Clarice, ela sim, é considerada uma bruxa, ela é uma escritora maravilhosa. Eu tenho experiências estáticas, no sentido do êxtase, com Clarice, muito frequentemente. Se você pegar um livro e ir lendo, assim, né, é uma imersão compartilhada ao seu próprio inconsciente. Isso é um pouco de magia também, né? E quando você entra dentro de você, é um outro universo. Ninguém mais pode ir lá com você. Você precisa dizer um pouco o que tem lá dentro, e a gente usa talvez a palavra para isso, né? E a Clarice fazia isso, ela entrava dentro dela, uma introspecção, palavra de psicólogo, e aí ela saía lá de dentro, ela saía lá de dentro com coisas para nos dizer, e quando você vai lendo, você vai compartilhando essa subjetividade da Clarice, né? É um passeio de almas, né? Então, o leitor também faz magia, né? Na hora que ele está consumindo a letra, ele está compartilhando os significados da letra, está entrando dentro do escritor, compartilhando subjetividade. Então, a Clarice ela faz muito isso. Eu indico também o livro Água Viva, é um livro sensacional, maravilhoso, que é, assim, se a gente for pegar um conceito único da Clarice Lispector dentro dessa autorreferência de escrever, é a exploração que ela faz do fluxo literário, que foi a mesma ferramenta que eu tentei explorar no Novo, que é você deixar a criação literária mais fluida, depois de você se alimentar, claro, né? Você precisa ler, se alimentar, manipular a palavra ao seu redor, e depois você pratica esse tempo de escrita, né? E aí você fica mais livre, possivelmente, isso é como você consegue visitar o fluxo. Então, ali naquele primeiro emaranhado sai um monte de inconsciente, que depois você pode trabalhar, editar, mas esse é um método, os surrealistas usaram muito, e é magia, né? É misticismo, bruxaria com palavras. Vanessa, ele respondeu, é bruxaria, minha filha. Literatura ficou ali no segundo plano, porque Clarice é uma bruxa, foi na convenção das bruxas e a porra. E Ti, olha só, andei pesquisando algumas coisas para esse nosso papo, né? Que você sabe que a gente vai ficar 3 horas conversando aqui, nosso papo nunca acaba. Estamos de quarentena, tá de boa. É o quê? Estamos de quarentena, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Então, assim, Ti, eu queria que você falasse o seguinte, na verdade, é outra pergunta, fizeram perguntas parecidas. Eu juntei aqui para falar da Hilda, que como a gente falou, olha só, gente, as aniversariantes, a gente ficou chocado com isso, né, Ti? Com tantos, ontem foi os 90 anos da Hilda Rios, que eu falei aqui
na abertura. Já estão conversando, arrasaram as bruxas, isso mesmo. Então, e como foi o aniversário da Hilda? Foi o aniversário de Brasília. A Clarice Lispector, ela tem uma relação muito interessante com Brasília, e uma delas, ela escreve, quando ela chegou de avião em Brasília e viu todas aquelas luzes, ela falou, Brasília é uma estrela espatifada. Porra, vai, né? Maravilhoso. Cara, É, o Clarice, ela é muito demais. é E demais. assim, fizeram demais. Eu fico chocada também. Cada vez que eu releio. E aí me perguntaram sobre Hilda Hilst. Tá, beleza. Aí, quais foram as perguntas sobre Ah, Hilda? Falaram aqui como que você se conectou, porque eu vi alguma entrevista sua que você fala com dessa conexão que tem com o além, né? Eu não digo nem com os mortos, eu digo com os imortais, né? sim, ah. Aí eu falo, você teve aí alguma informação privilegiada para você escrever seu livro. E olha só, vamos fazer um aparato disso. Eu queria que você falasse da sua conexão com a Hilda, mas antes fazer você apresentando Hilda. Quem é Hilda? Tiago de Barros. Quem é Hilda Hilst? Nossa, Hilda Hilst é uma das mulheres mais admiráveis que eu pude conhecer durante essa minha curta existência. E ela vem lá da minha terrinha, do interior de São Paulo, porque eu sou de lá, eu nasci em Andradina. Então, o Corsa vermelho tá com a porta aberta. Aí, a Hilda, ela é de Jaú, a Hilda, originalmente, né? Inclusive eu tenho familiares em Jaú, tenho primos, tios, nessa mesma cidade. Ela é uma pessoa bem admirável, que eu conheci primeiramente pela literatura, mas depois descobri que ela também tem incursões nas artes visuais, etc. E ela é uma pessoa muito dedicada à palavra, pelo que eu pude aprender sobre ela, sabe? Uma devoção muito bonita e também mística, né? Por assim dizer. Por que eu também acabei estudando Hilda, né? Porque como eu comecei com o ovo, e começa com o ovo, mas dá uma passada por Caio Fernando Abreu, que escreveu também O Ovo Apunhalado. Então eu comecei essa pesquisa, já que eu estou pesquisando a palavra ovo, escritores brasileiros que já falaram sobre isso. Então eu encontrei esses modernistas, o Caio Fernando Abreu, um pouco mais perto da gente aqui, né? Ele faleceu em 96, mas ele já tinha a influência de Clarice Lispector, mas ele também tem uma relação durante a vida com, adivinha quem? Hilda Hilst. Porque essa senhora, ela tem uma casa, a Casa do Sol é conhecida, é aos arredores de Campinas, também no Eu fui, interior de São Paulo. Você foi na Casa do Sol? cheguei Salve! na porta, estava em reforma. Só tava os Tá. cachorros. Segue os cachorros. Os cachorros Não e as podia éguas entrar. da noite, com certeza. É, Então, o Caio, esse lugar, essa casa da Hilda, é uma casa que ela construiu para poder cultivar a palavra, vamos dizer assim, né? Porque ela era um ambiente dela de criação, mas foi também um ambiente onde ela trocava ideias com diferentes setores do conhecimento, né? Então, ela tinha amigos cientistas, matemáticos, artistas, que frequentavam a casa, né? E tinham rotinas de leitura, 5, 6 horas de leitura, cada um lia uma obra, e rotinas de conversas, e muito uísque, e cigarros, né? E trocas. E uma dessas pessoas que passaram por lá nessas épocas de grande produção, que lá era sempre isso, né? Foi o Caio Fernando. Ele foi morar lá uma época. E eu tive a oportunidade maravilhosa de trabalhar numa exposição sobre Caio Fernando Abreu. Foi no Rio de Janeiro, no Sesc Copacabana, chamava-se Caio Fernando, Doce Memórias, uma exposição maravilhosa com a vida e obra. Naquela oportunidade, em 2016, eu consegui ler a obra toda do Caio, quase. Só não li ainda O Limite Branco, que foi o primeiro romance que ele escreveu. E foi lá no Rio de Janeiro, nessa mesma época, que eu escrevi esse livro. Então eu estava totalmente com uma disponibilidade de o novo, palavras né? Que você disse. excessiva. Exatamente, o novo. Então estava dentro do Uhum. universo do Caio. O Caio me levava diretamente para Clarice, que é a origem do ovo, mas também me levava para Hilda. E agora uma história legal que pouca gente conhece. Então o Caio Uhum. Fernando, ele tinha Caio Fernando Abreu, escritor brasileiro. Procurem,
é maravilhoso também, Todos contos maravilhosos. maravilhosos, enfim. Escreveu O Ovo Apunhalado, é um conto que eu indico, e é também um livro de contos com esse mesmo nome, né? Mas o Caio, então, foi morar na casa da Hilda, e dizem as lendas que Hilda Yushi tinha uma figueira mágica lá na casa. Tem várias fotos também, dá para procurar. A figueira mágica da Hilda, tem uma mesinha de concreto embaixo, onde as pessoas iam lá para fazer magia, olha só. E a Hilda disse assim, olha, Caio, o que você pedir para a figueira, ela pode te dar, você tem que pedir assim, ensinou ele em uma dessas conversas regadas a uísque e fumaça, que é importante. Então o Caio resolveu, segundo relatos, tem até uma notícia de jornal, tem essa história que eu estou contando, ela é bem documentada. Se vocês procurarem, vai dar para saber. O Caio Fernando então pede para a Figueira que engrossasse a voz dele, porque o Caio ele é um escritor homossexual, expoente, fala sobre essa condição, mas tem essa coisa do machismo e do preconceito, que imagina naquela outra época ele devia ser muito mais forte, então ele tinha um problema da vocalização dele ser um pouco aguda, segundo consta nessa história, né? Então ele pediu para Figueira que a voz dele fosse um pouco mais grossa. E, cara, o que os relatos contam é que depois disso, ele foi fazer lá um evento mágico na Figueira, a voz dele se tornou o que vocês podem procurar aí, uma voz bem grave, assim, empossada. Deus. A Figueira, Uau! a Que Figueira foda! é muito foda. A Figueira da Eu Ildaí sabia da Figueira, mas dessa história do Caio com a Figueira eu não sabia. Que é, maravilha! é. Olha, A Figueira da Hilda Ilch engrossou a voz de Caio Fernando Abreu. Então vai vendo. E aí então a Hilda entrou, vá bem. vai vendo. Hilda Ilch entrou nesse hall de pessoas que eu comecei a pesquisar. E aí, cara, eu tive uma epifania, que é uma palavra de Clarice também, que é descobrir uma coisa abruptamente, com o intermédio de alguma coisa que você não consegue explicar. Quando eu descobri que a Hilda Hilst fazia vários experimentos, e olha que legal, me aproximava também, né? Com o objetivo de se comunicar com o além, com pessoas em outras dimensões. Então é um experimento bem clássico, ela estava seguindo um outro pesquisador, ela deixava um gravador ligado num rádio entre a frequência, numa entre-frequência entre duas estações, aquele chiado, e esse microfone gravando esse chiado durante horas. E depois ela ouvia essas horas gravadas e identificava mensagens que os fantasmas supostamente teriam falado com elas. E aí ela fazia perguntas assim, oi, você que está aí do outro lado, no microfone, né? E gravava essas conversas. E em alguma dessas ocasiões ela falava, ei, Clarice Lispector, como está aí do outro lado? Ei, Clarice Lispector, como está aí do outro lado? E por que eu sei disso? Porque isso foi documentado e existe um filme chamado Hilda Pede Contato, Hilda Hilst Pede Contato, é um filme da diretora Gabriela Gribe, e ela teve acesso a essas fitas em que a Hilda gravava essas vozes, e ela fez um filme maravilhoso, super indico esse filme, que dá para entender muito, dá para conhecer bem Hilda, dá para participar com ela dessa magia louca de conversar com outros Fiquei com mundos. um pouquinho de peitinho quando eu vi. Você ficou com medo? Eu amei, cara. Eu Caraca, velho, amei. aquele. Que... Foi É. a Clarice ou ela não identificou? Eu sei que você falou quando ela pergunta de Clarice, aquele Hilda lá que solta. Não, então, Ela uma, identifica quem foi? uma outra dica então de mídia para as pessoas procurarem aí de quarentena é uma entrevista que o Fantástico fez com a Hilda em 1989, se eu não me engano. E eles vão falar justamente disso, que é uma escritora respeitada e que ela faz esse tipo de experimento que não é muito científico, entre aspas, porque não está na matéria, né? Está no outro lado. E então eles fazem uma entrevista com ela e ela mostra alguma das vozes que ela tinha gravado. E uma das vozes diz, Hilda, Hilda. E uma outra voz que é muito legal, ela identifica a seguinte frase, vamos estabelecer no mundo rede telefonia. Em 1989, algum espírito falou isso para ela. Tem coisas do tipo filhos da luz, algumas coisas assim. Tem várias vocalizações, né? E tem isso tudo registrado no livro, mas foi essa experiência, essa descoberta que eu fiz a respeito de Hilda que me levou à técnica específica para escrever o novo.
Porque para escrever o novo, então, eu fiz uma brincadeira chamada de psicografia inventada. Para quem não sabe, psicografia é uma palavra que se refere ao ato de escrever inspirado ou influenciado por algum espírito. É bem comum no espiritismo kardecista, as pessoas escrevem cartas, né? E aí supostamente essa inspiração está vindo desse espírito ou dessa forma metafísica que se acredita naquela crença lá. Então eu fiz essa brincadeira, então eu tinha uma hora marcada, inspirado aí nos rituais da Hilda, que ela tinha hora marcada para ler, um tanto de horas por dia. Então eu tinha uma hora marcada em que eu me sentava numa mesa, Cátia de França, 4 jogadores nessa mesa, Cucucaia. Os 4 jogadores, Cucucaia, os 4 jogadores eram Clarice Lispector, Hilda e Caio Fernando. E aí eles eram todos eles. E eu os representei com os livros que eu tinha em mãos da época da minha pesquisa. Então, é um montinho de livro para cada um. E a brincadeira era usar o fluxo literário a partir daquelas referências. Então, se eu estava conversando com o Caio, não é porque eu estava materializando o espírito dele lá, mas é que eu estava indo lá nas obras de referência, em tudo que eu já tinha aprendido sobre ele. Aí eu abria um livro ao acaso, que isso é muito interessante, né? Usar o acaso, o instante já da Clarice, né? E aí escolhe um trecho, lê, reflete, a partir daquilo começa a criar. Então, o novo ele foi todo criado a partir dessa estrutura de psicografia inventada, e todos esses bruxos, poetas que estamos falando hoje, eles estavam lá presentes. Uma coisa que os liga, além do ovo, né, também é a magia. Imagina, a Hilda tinha uma casa chamada Casa do Sol, com a figueira mágica. A Clarice é essa bruxa convidada para um congresso de bruxaria internacional, inevitavelmente bruxa, Clarice, voadora, com certeza. E o Caio, ele era astrólogo, ele escrevia. Olha só, uma das técnicas de escrita do Caio envolvia, por exemplo, criar uma personagem e fazer o mapa astral da personagem. E aí, a partir do mapa astral, pelo que ele estava estudando de astrologia, ele criava, então, a história. E a partir daí, porque o fluxo é maravilhoso, né? Você começa a escrever, de repente você não está mais sob domínio daquilo, né? Você é transformado pelo que você escreve, é uma retroalimentação muito rápida e louca, e aí o texto nasce. É pura magia, pessoal. Então o Caio usava, né? Ele era super bruxo nisso, ele jogava runas para personagens, para fazer decisões. A própria escrita dele é bem centrada em astrologia. Se você pegar a coletânea de contos, Triângulo das Águas, são contos relacionados aos signos de água, por exemplo. E essa questão astrológica, principalmente, é bem presente na obra de Caio. Então eram três bruxos ali conversando comigo. Foi essa brincadeira e essa maravilha de escrever o novo. Então, Hilda, assim, ela conversava com fantasmas. Procurem essas informações, porque é muito legal você ver a própria pessoa, conhecer. Oi, Hilda Eterna. Maravilhosa. Que arraso, Ti. Que arraso. Gente, respondido, né? Os itens aqui que me perguntaram sobre Hilda, Thiago falou bem, falou até o que não sabíamos. Amei, velho. Amei essa história de Figueira. E, Ti, olha só, falando sobre essas runas, por exemplo, sobre o mapa astral, né, que o Caio Fernando Abreu falava, até o Poeta Pacífico colocou aqui bem, que nem Fernando Pessoa, né, que na verdade ele criava seus heterônimos, claro, tem uma parte estilística, uma parte que tem a mão, sim, do Fernando Pessoa. Ele, com esses heterônimos dele, esses formatos de conexão, ele, de alguma forma, não sei se você tem conhecimento de algum formato, alguma linha assim, como o Caio Fernando Abreu, que era astrólogo, colocava as runas. Mas tem uma coisa muito interessante que eu vejo, que é muitas vezes do escritor parir outros seres, parir heterônimos, que nada tem a ver com a persona deles. Eu tive uma experiência mais aproximada disso no meu livro Blasfêmia, que eu escrevi o conto de uma mulher, na verdade é o maior conto do livro, que é uma mulher que não tem Dalva, que não tem absolutamente nada a ver comigo. Num primeiro olhar. É meu conto preferido, você sabe, né? Que não tem. Exato. E Dalva foi aquela mulher que acabou
casou virgem, namorou 10 anos, um cara super violento, super machista, mas ela tinha os sonhos dela, e eu não vou entregar o negócio todo, não, mas assim, Isso. a vida dela era tão sofrida ao lado desse marido, e principalmente dentro dessas prisões, né, que colocam, você tem que casar, tem que ser assim, assim, assado, que a Dalva, ela suportava tudo aquilo, mas o grande amor da vida de Dalva era Roberto Mas Carlos. esse conto é muito cinematográfico, cara. Eu amo esse Eu, conto. Eu já li não é, Blasfêmia Cris? inteira, mas eu amo. Eu indico, leiam Blasfêmia, esse conto é meu preferido. Eu amo esse conto exatamente por isso. Então, assim, quando eu escrevia, eu tinha, às vezes, umas crises de choro, assim, mas era um choro que vinha de um lugar desconhecido meu, sabe? Então, assim, a Dalva, para ela suportar aquela vida dela, que em algum lugar dela dizia que ela tinha que estar feliz, que era aquilo mesmo, ela, entre aspas, sonhava com Roberto Carlos, até que ela consegue colocar aquilo em primeiro plano. Então, os sonhos de Dalva eram o melhor da sua vida, né? É, Então, assim, a minha irmã falando, esse conto é lindo, a é família lindo. me contou, a irmã, a Cris é uma puta letrada. Ou, Cris, super letrada. Cara, essas gírias botam a gente em maus lençóis. Incrível. Não, deixa eu falar, voltando isso. Então, assim, quando eu escrevi o Dalva, me vinha de um certo lugar, e eu pesquisando as perguntas que eu ia te fazer, me veio isso, porque o seu primeiro romance, eu não sei se foi o primeiro publicado ou o primeiro que você escreveu, foi o Onirotopia. Então, assim, o Onirotopia, ele vem de alguma experiência que você teve com o sonho para colocar isso? É o Tiago ou são algumas conexões via sonho que você teve? Me conta. Minha irmã Vamos tá lá. rindo, graças a Deus. Ai, ai, tô Olha, o pessoal falou, o sedada. pessoal falou de Fernando Pessoa aí, é um ótimo exemplo também para a gente trazer para essa plataforma de literatura e misticismo. Só falando assim, o Novo é meu romance de estreia, porque ele tem no livro físico e no audiolivro. E eu também tenho o Onirotopia, que é o primeiro livro de contos, mas ele é de 2017, ele foi depois do Novo. E eu comecei tudo no digital, eu publiquei na Amazon, KDP, e aí o texto ficou lá curando. O Novo, por exemplo, foi um edital do FAQ que eu consegui para publicação, maravilhoso, salve, salve. E o Onirotopia ele ainda existe digitalmente, né? E é sobre sonhos. Mas eu queria falar um pouco sobre Fernando Pessoa, porque eu lembrei de uma história muito massa, né? A gente está falando de misticismo, magia e essa conexão com literatura. Se você pensar, vou aprender sobre magia agora, onde você vai recorrer? A um grimório, a um livro? Então, o conhecimento mágico ele é palavra já por si, né? Então, quando você vai na fonte, vou fazer magia, mesmo que não seja para fazer literatura, você vai ter que inevitavelmente ler, vai ter que estar fazendo literatura de alguma maneira. E o Fernando Pessoa, então, ele inevitavelmente triscou como um poeta, criador e mágico das palavras, ele ingressou, e muito fortemente, inclusive, na magia. E ele escolheu algumas escolas de misticismo e escreveu poemas sobre isso. Então, o poema Eros e Psique, do Fernando Pessoa, ele é o poema de iniciação mágica dele, segundo consta nos registros, né? Mas mais que Uau, isso, ele teve um encontro com a personalidade mágica pop mais popular, talvez, do século XX, século XXI, que é o Aleister Crowley. É um mago que influenciou Raul Seixas, por exemplo, né? Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. É um toca, texto, Raul! toca Raul. Este é um texto ipsis literis, ou seja, literal, de um grimório, de um livro mágico escrito pelo Aleister Crowley, supostamente influenciado por um espírito chamado Aivaz, escrito no Egito, por exemplo. Então você vê, um espírito influenciou um mago que escreveu um livro, que influenciou um músico brasileiro que escreveu a maravilhosa Sociedade Alternativa, que a gente conhece, aquela música, e muitas outras coisas, né? O Dia em que a Terra Parou, etc.
Então, o Fernando Pessoa, ele tinha conexões mágicas com essa mesma egrégora, vamos dizer assim, né? Egrégora é uma palavra de conjuntos de espíritos ou de energias relacionadas com determinado segmento de pensamento, né? Então, porque tudo, a gente pode pensar em energia, né? Então, se você pensa magia de uma maneira, aquela galera pensa magia dessa maneira, e o Fernando Pessoa começou a pensar magia dessa maneira. E aí tem um relato do Aleister Crowley ir para Lisboa, Portugal, né, e se encontrou com Fernando Pessoa, e eles forjaram uma história mágica relacionada ao suicídio do próprio Aleister Crowley. Então, que era como se o Aleister Crowley tivesse suicidado, que é essa brincadeira entre o que é real e o que não é real, muito comum hoje, sei lá, em comediantes, né? Tem um cara chamado Andy Kaufman, que é um cara que faz magia para roteiros de TV, eu indico também. Tem um filme do Jim Carrey sobre a história desse cara, chamado No Mundo da Lua, que é maravilhosa essa história, vale muito a pena conhecer. Mas voltando ao Pessoa, então ele fez essa prank, essa pegadinha na época. Isso foi registrado em um livro, mas ele era, assim, também um bruxão, né? E essa coisa dos heterônimos é surpreendente, porque se você se dedicar a olhar para os heterônimos e ler os textos separadamente, você vai ver que eu, por exemplo, tenho meus preferidos. Eu amo Álvaro de Campos, saca? Eu não gosto muito do Alberto Caeiro, essa coisa lá da floresta, dos bichos, sei lá, meu Deus, tô sufocado. E o Álvaro de Campos é a coisa mais realista e talvez pessimista, mais introspectiva da existência, né? Do que é estar aqui, é uma pergunta que eu me faço muito, né? O que é ser humano, o que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? O que é literatura, o que é magia, o que é isso que a gente consegue pensar. Então, Álvaro de Campos é o heterônimo, meu heterônimo preferido. Favorito. Favorito. E um poema? Um Você tem um poema? poema nessa sua manga de mágico? Já que a gente... Gente, olha só, falta 15 minutos para acabar o negócio. Ixi. Chocada. Chocada. Acha que uma hora não dá para nada. É verdade. Você separou alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Olha, como a gente está falando sobre essa minha reflexão que envolve ciência, misticismo, então religião e arte, né, que é a criação artística, eu já, pensando sobre esses temas, eu escrevi um pequeno poema que chama-se Homonoia, ou Homonoia, que seria a junção das coisas, né? E aí eu vou ler esse poema, eu espero que saia bom o áudio, que ele também reflete o que eu penso sobre essas coisas que a gente está falando agora, né? Massa. Deixa eu colocar nele aqui. Maria Paula, rainha, entrou. Beijo, beijo. Que bom você aqui. Não acho. Galera massa. Vai lá, tia, arrase. Eu não tô Vou achando. mandar um também depois. Quer mandar o seu enquanto eu procuro aqui? Quero mandar o meu. Manda ver. É assim. Esse eu fiz, eu estava lá na Chapada dos Veadeiros, e eu participei de um rito de ayahuasca lá. E, na real, a gente sabe, assim, as pessoas que têm essas conexões, né, com esses seres da natureza, que, na verdade, somos seres da natureza, né, mas a gente perde essa perspectiva muitas vezes. Velho, eu deitei, assim, na beira da cachoeira, tal, e, de repente, olha o poema. Certa vez tomei um chá numa tribo da Chapada e eu posso até estar enganada, mas não era mate, não. Pois sentada ali, de cuia na mão, eu vi que é normal falar com planta, mas ela te responder, não. Era uma linda caliandra, uma rubra contadora de histórias, que sussurrou algumas de suas memórias, como a da serra que cerrou o cerrado, tirou sarro de sua seca, amputou seus verdes braços, implantou membros de concreto. Brotaram cidades de traços, matando nascentes no projeto. E a casa de 8 estados e 3 poderes, mas por não ser o bioma da moda, ganhou 0 em preservação. Se a Amazônia é o pulmão do Brasil, o Cerrado é o coração. Uhul! É isso. Viva o Cerrado! Viva o Cerrado!
Muito bom. Eu gosto. Alana, linda, amo esse poema, essa poesia, Calhano. Valeu, Alana. Então vou lá, vou no meu, pode ser? Vou ler, Vai porque lá. eu não sei Deu decorado, hein? play. Deu play. Então vamos lá. Sou cientista, macumbeiro, mago, poeta, artista. Minha ciência é coreografia da natureza das coisas. Quem dança é meu santo. Quem baila é orixá, é anjo, é guia, é luz, é sina. Sinal de Santa Cruz em meus gráficos de ordenadas e abscissas de barrigas abertas, parindo fatores e milagres. Eu manipulo a variável na encruzilhada, dedutivo, hipotética, entidade antitetânica e antirrábica, o cão chupando manga. Pontos, equação. Minha poesia é sempre o rito do experimento, é sempre a invocação ao vento de algo outro, nem sei se santo, que vem lamber a prece. Meu poema é polpa de alimento luz. Meu poema é um ponto em cruz nos eixos cartesianos. Não há divisão, não há limites. A natureza que investigo e descubro é o Deus que grita, ou chora, ou chove, ou lamenta meu poema em letras. Arte, ciência, religião, tudo eco do mesmo ão. É isso. Uh, Ti, eu sei que você sabe o que eu vou te pedir agora. Você Diga. tem à mão o poema do Lobo Guará? Lobo Guará. Eu amo esse poema, da época do Lounge Poético, saudoso Lounge Poético. Exatamente, o Lounge Você Poético lembra? com certeza, é um evento social na minha vida. Lá eu encontrei muitas pessoas que me inspiraram para seguir por essa investigação literária, produzir poesia, estar envolvido com arte, né? Eu lembro que a primeira oficina que a gente desenhou para fazer foi num evento lá no Lounge, uma oficina de empoderamento poético de Marina Mara, e eu dei uma oficina de poesia que já foi 4 vezes replicadas, já aconteceu outras vezes, e elas são baseadas nesses experimentos literários que eu fiz. O Lounge foi uma situação muito importante, eu sou grato de ter participado. Eu tenho muita saudade, cara. Eu tenho certeza que foi muito relevante para muita gente, sabe, assim, de transformação. E no Lounge, então, tinha esse poema do Lobo Guará, que é o meu bicho preferido do Cerrado, é o meu bicho xamânico aí, o xamanismo que eu escolhi, né? Quem vai dizer que é mentira? É o que eu descobri que era, de Quem é alguma maneira. otário? Você. E aí você vai pesquisar sobre o lobo, descobrir várias coisas sobre ele, tanto que ele fica no intermédio ali entre uivar e latir, a coisa da solidão, de estar junto, a própria aparência física dele, né? E aí eu fiz um poema que chama-se Lobo Guará. Vou fazer com música e tudo, porque eu já tomei esse Blood Mary e eu tô ótimo. Então começa assim, ó. Tem um introito musical que é: Lobo esperto não atravessa a estradinha atropelo, vai sem pressa mais ligeiro, Guará quer dizer vermelho, Guará quer dizer vermelho, Guará quer dizer vermelho. Era um lobo apaixonado pela arte de uivar. Vivia lá no cerrado sob a alcunha de Guará. Calçou meias pretas, pintou os olhos e saiu para passear. Nem raposa, nem cachorro, lobo, solitário, Guará. Sabia uivar e latir, o tal canídeo vulgar. Uivava para latir, latia para sorrir, a bênção sina de ser Guará. Au, au, au. Oh, adoro esse cara. Esse é a cara do Lounge, pelo amor de Deus. É muito bom, cara. E assim, o Loba Live, a Loba Live, né? Essa mania que eu nem sei de onde é que saiu, eu acho que tem muito a ver ali com
Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que sempre foi meu livro de cabeceira e tal. E essa questão do uivo e tal, a partir do lounge, a partir de calça meias pretas, pinta os olhos, é vermelho, né? Então, pô, valeu demais. E tia, eu queria te perguntar uma coisa. Dos projetos que você está desenvolvendo agora, você está com algum projeto, algo que tenha essa ligação mística? Porque assim, posso estar errada, mas eu sinto que você não faz os projetos é que fazem você. Eles te procuram. Ó, É. Tiago de Barro, Oxe. levante um, pois venha me escrever, venha. E É. assim, fazendo um adendo, eu estou lançando um livro mês que vem, ó, primeira mão, estou dizendo. Eu escrevi ele em 2016, que chama A Mitologia de Brasília, no qual são mini contos, são 10 mini contos, eram 9, agora me veio o pedido que tem que ser 10. São Boa. 10 mini contos de terror, mas é um terror real, misturado com esse terror bem pastelão, assim, tipo a Sei. loura do banheiro, Aham. fantasma, não sei o que, essas coisas que a gente tem um medinho. E um desses eu escrevi que foi em homenagem àquela ai, gente, aquela amendoeira, socorro. Fala amendoeira, né, tia? Né, Arthur? Amém. Fala amendoeira, né? O livro que eu prefiro, favorito do Drummond. Lá tem uma amendoeira gigantesca na frente de onde a gente fazia o lounge, que era no Balaio Café. Foi fechado pela Lei do Silêncio de Brasília, infelizmente, né? E a gente achando que aquilo era o cúmulo, né? Mal sabíamos onde a gente ia estar hoje. E lá, aquela amendoeira, ela solta algumas folhas vermelhas que caem no outono. E aí também caem daquelas folhas cartas de baralho. E Hum. você sabe de onde que veio essa inspiração, né? Porque assim, Thiago, é porque eu tenho um amigo que ele anda na rua, ele acha cartas de baralho, mas tantas, tantas, que ele está colecionando. Você conhece essa pessoa? Eu conheço, sim. É. De fato, Poxa, essa coisa de achar essas cartas e colocar nas suas obras. Vamos lá. Temos olha, 6 minutos. cara, vou Vamos falar bem lá. rapidinho porque eu vou Jorge lembrar de várias Amâncio, coisas, mano, sua cara. bênção. Sua bênção, saravá. Eu, Flora Benite, sua bênção. Vai, Amendoeiras, por desculpa. exemplo, é uma referência a Clarice, né, velho? Ela tem o conto O Milagre das Folhas, que é justamente uma folha de amendoeira batendo nos cílios dela e ela achando Deus de uma delicadeza incrível. Que é essa coisa do Rio de Janeiro, onde ela viveu bastante, né? Você falou de outros projetos, você tinha falado de sonhos, eu esqueci de falar dos sonhos. É um outro projeto meu literário, multiplataforma, que eu vou repetir, eu tenho esse interesse em pôr a palavra multimídia, né? Porque agora a gente tem tudo aqui, o audiovisual está à mão de qualquer um, e a palavra também, né? Está na mão de todos nós que falamos. E eu tenho esse projeto chamado Onirotopia. Oniro vem de sonhos, né? Que é um projeto que... Qual foi a pesquisa, então? Ao invés de conversar com fantasmas, eu resolvi conversar com amigos vivos, né? Perguntei para eles, e aí, me conta um sonho seu, um sonho que você se lembra, qualquer sonho. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu estou estimulando a pessoa e a pessoa me fala um sonho. Eu anotei esses sonhos, anotei 13 sonhos e escrevi... Aliás, eu anotei 12 sonhos e escrevi 13 contos. Cada conto é baseado em um sonho e um único eu escrevi baseado na junção de todos eles, que não era sonhado por ninguém, foi sonhado por mim mesmo, e é o Onirotopia. Então, o Onirotopia, ele tá para ser um livro multiplataforma, ele ainda vai acontecer, ele já existe na Amazon, quem quiser procurar, são 13 contos publicados, tá bonitinho lá, mas eu quero que ele seja mais, né, que seja áudio, audiovisual, eu tentei escrever um roteiro com ele. E, por último, essas coisas do carta de baralho, né, velho? E eu acho muitas cartas de baralho, realmente. Eu já tenho 87, a minha coleção soma 87 cartas. As últimas. E eu já fiz várias coisas com elas. Já escrevi sobre isso, sobre as cartas que eu acho. Eu encaro como se fosse uma coisa meio de oráculo urbano. E essa ideia não é minha. Quem quiser procurar aí, tem um trabalho chamado Baralho Urbano, que é um cara que já registra essa coisa das pessoas acharem cartas e interpretarem isso, né?
E eu faço magia digital, que é, achou uma carta? Ah, 3 de copas. Vai no Google, digita Arcano 3 de copas. Escolhe o primeiro link ou aquele que o seu olho for, clica e lê. E aí você vai usar a sua energia, o seu contexto mental para escolher a mensagem que vem para você. E eu acho super legal. Ao invés de ir na cartomante, que é uma coisa que Clarice gostava também, né? Se você lembra de Hora da Estrela, o final tem tudo a ver com uma cartomante, que ela vai na Eu, cartomante. Ela acha ótima a cartomante falar, sua vida vai ser maravilhosa, e ela morrer atropelada por um táxi. A personagem. pobre Macabeia. Pobre, é. Então, sim, eu gosto muito de arcanos, oráculo. E nessa pegada, eu tenho um projeto chamado Mahalila, que aí procurem também, é um jogo indiano, que você joga um dado. Teoricamente, esse jogo pode nunca terminar, você pode jogar ele eternamente, porque ele é supostamente a síntese do caminho kármico, até você aparecer no mundo e todas as coisas que você tem que vencer, todos os seus vícios e as virtudes que você tem que alcançar, até você se unificar com o plano cósmico. Então, eu jogo esse jogo por uma personagem minha, para esse livro chamado Mahalila. Ele está sendo escrito desde 2018, não acabou ainda. Porque aí eu jogo o dado, ela anda no tabuleiro, é um tabuleiro ótimo, maravilhoso, procurem, vocês vão ver. E aí, a partir Viva a Cobra Coral. Viva a Tem Cobra Cobra Coral Tem, também. tem. Eu lembro da época de Mahalila, grande córrego do Urubu. Córrego do Não? Urubu, o Mahalila foi me apresentado por Mangala Bloch, lá do Ateliê Angico, e pela Raquel Piantino, que trouxe essa ideia de um livro indiano. Acho que o pai dela tinha estado na Maravilhoso. Índia um período, ela trouxe, a gente estudou aqueles tabuleiros e a gente confeccionou juntos. Tem participação do Maurício Chades também, muita gente que ia para desenhar Só bruxão e só bruxona, né? bruxaria, vejam só. A gente E desenha... Brasília tem dessas, tem muita bruxa por É aqui. muito cristal aqui embaixo, né, cara? Então É tem Vila, tem esses projetos, tem. E a gente sempre fica fazendo coisas, né? Porque, voltando pro Raul Seixas, né? Faça o que tu quer, de ser tudo da lei. A lei é o amor. E o amor é o que a gente nasceu para fazer, né? E o que nos produz coisas boas, que nos produz boas sensações. Então a gente tem que continuar fazendo o que nos mantém vivos e de coração cheio de amor, né? Que massa. Tia, eu queria que você falasse, que a gente já está quase encerrando mesmo. Uhum. Como é que faz para comprar o seu livro, o novo? Isso, vocês podem me procurar pelo Instagram, é minha plataforma preferencial, eu coloco vários experimentos audiovisuais, eu tenho um filme que foi selecionado agora para o Festival de Filmes de Celular, chamado É Verdade Esse Bilhete, chamado Bilhete, na verdade, procurem lá. Então, Bilhete. o Instagram tem coisas, eu coloco poemas, todos esses experimentos eles estão sintetizados mais lá. E lá também tem um link onde você pode adquirir o livro pela Amazon, você pode falar diretamente comigo, os correios ainda estão funcionando, eu vou lá de máscara, posto. Mas eu quero informar que o audiolivro novo, do qual Marina Mara faz parte da narração, e muitos outros artistas de Brasília fizeram a narração, foram muito gentis comigo, foram ao estúdio gravar o livro. Então é um link que, como ele já está vendido pela plataforma da Saraiva, da YouBook, ele é um link privado, então a pessoa precisa mandar para mim uma solicitação, pode ser uma mensagem qualquer, tipo, quero o livro, eu encaminho um audiolivro, são 4 horas e 20 de audiolivro para ouvir. Maravilhoso, É maravilhoso. acessibilidade e é também fluxo, dá para viajar, dá para fechar o olho, só ouvir, não precisa entender muita E coisa. abrir os sentidos. Isso, e chamar a magia para o seu lado, que a gente vai precisar de bastante magia para lidar com esse futuro aí que se avizinha e com esse Olha, presente, né, cara? o Wine Movie entrou aí. Olha, vocês podem patrocinar os próximos, porque é vinho que não acaba mais Wine nessas lives, né? você patrocina um vinho, a gente toma, hein? E conversa bastante, tomando Uiva vinho. aí. E uiva. Uiva. E uiva aí. Ti, olha só, tem 17 segundos restantes. Galera, gratidão, muito obrigada mesmo. Semana que vem a gente vai ter Dextape falando do Rap Repente, ele é lá do Obrigado, Crato. obrigado, obrigado. Anunciar.